Quando Tomé questionou na primeira aparição que Jesus fez aos discípulos, Tomé não estava presente, e ele ouve os testemunhos, os relatos de que Jesus ressuscitou, e ele diz, não, só se eu colocar a mão lá, ver os ferimentos dele, quando o Senhor aparece a segunda vez, registrado em João 20, diz, e logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-a no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhes Tomé, Senhor meu e Deus meu. A percepção dele naquele momento era de que não se tratava simplesmente de um homem, mesmo que fosse descendente de Davi. Ele era Deus que foi feito homem. Paulo vai nos trazer uma explicação sobre isso, quando ele escreve em Filipenses capítulo 2, em que diz, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que se devesse se apegar. Talvez algumas traduções mais antigas aí você vai encontrar, não usou de usurpação de ser igual a Deus. Essa tradução péssima. Ele sempre foi Deus. E se naquele momento ele assumisse de alguma maneira a sua divindade, não seria jamais usurpação. Era legítimo. O verbo grego aqui é, ele não julgou como coisa que não pudesse abrir mão. Ou apegar-se, como está na nossa tradução aqui. O que significa quando ele veio para viver entre nós? Ele abriu mão, lógico que não da sua divindade, porque ela é inerente a ele. Mas ele abriu mão de, em vários aspectos, usar dos seus próprios recursos divinos. Ele poderia facilmente destruir seus inimigos. Não fez. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Ele não fez. Ele sabia qual era o papel dele. Ele abriu mão dos seus recursos divinos de tal maneira que, para fazer um milagre, ele orava para Deus e pedia que Deus agisse. Os milagres eram ações de Deus através dele. Veja, o versículo 7 diz, em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, ali estava alguém, Deus encarnado, Deus e homem, um perfeito homem, um perfeito Deus. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz, pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Ele não era somente um descendente de Davi, ele não é somente um bom cara, um bom mestre, alguém bem intencionado. É o próprio Deus, que vem em forma humana. Então, quando você vê Paulo escrevendo sobre ele, diz, falando de Jesus, ele é o grande Deus. Pedro vai chamar de Deus e Salvador. A carta aos Hebreus vai falar, seu trono é para todo sempre. E entenda, ao longo da vida de Jesus, nomes que foram empregados para Deus foram empregados para Jesus. Jeová, pastor, juiz, santo, primeiro e último, luz, Senhor do salvo, Salvador, eu sou, Deus poderoso, Senhor dos senhores, Alfa e Ômega, Senhor da glória, Redentor. Não somente os títulos. Na história dos evangelhos nós vamos perceber que ele tinha atributos de Deus. Existem os atributos de Deus que são comunicáveis e os atributos de Deus que são incomunicáveis. Os atributos comunicáveis é que ele pode fazer-nos também parte com aquele atributo. Temos de alguma maneira uma expressão do seu atributo. Esses são os comunicáveis.
Mas existem atributos que são incomunicáveis, só Deus tem. Sua eternidade, sua onipresença, sua onisciência, sua onipotência, sua imutabilidade, sua soberania. Ao longo dos evangelhos nós percebemos essas características de Jesus. Não era só um descendente, um filho de Davi. Era mais do que isso. Quando lemos nas Escrituras a descrição da sua obra, a criação, a providência, o dar vida, o dar perdão, a sua palavra ser eterna. Entenda uma coisa. Ele é muito mais do que um homem, do que um bom mestre, do que alguém bem intencionado. Ele é muito mais até do que um descendente de Davi. É verdade, tudo isso é verdade. Mas era o próprio Deus que veio em forma humana. Ao longo da sua vida, ele manifestou uma vida sem pecado. Sua palavra não tinha igual em termos de sabedoria. Seu poder era sobre a enfermidade, sobre os espíritos maus, sobre a natureza. Sua capacidade de influenciar milhares de pessoas. A sua manifestação de amor. A maneira como ele exalava a presença de Deus. E ainda que tantos daquele povo tenham reconhecido como Tomé, aquela liderança judaica falhou em reconhecê-lo.